Nós estamos dando início a mais um episódio da homenagem que estamos fazendo ao nosso querido professor Carlos Lessa, patrono do Instituto da Brasilidade e cujo nome, a partir de agora, vai se integrar ao próprio nome do Instituto. Nós vamos chamá-lo de Instituto da Brasilidade Carlos Lessa. Hoje nós vamos falar sobre a participação dele na área política. E, para isso, trouxemos aqui 4 representantes, que são o José Noronha, médico José Noronha, o advogado Miro Teixeira, nosso Zé Bonifácio, que é economista, né, Zé? É isso? Sim, foi aluno dele. Então, pois é. Então, tá O bom. Instituto da Brasilidade foi criado por inspiração do Lessa e reúne, desde 2016, um conjunto expressivo de técnicos, de amigos, de pessoas de gerações diferentes que se interessam pela questão do Brasil. O sentimento de brasilidade, que foi o que inspirou o Lessa a nos unir. Ele teve uma primeira participação em estudos dos intérpretes da brasilidade, dos intérpretes do Brasil, desde o padre Antônio Vieira até os mais recentes. E no ano seguinte, que foi 2019, nós tivemos um conjunto de seminários, com 3, 4 participantes em cada um deles, foram 37 seminários que estão, inclusive, disponíveis no site. Eu queria dizer que hoje nós temos, então, aqui presentes o nosso querido Zé Noronha, médico, meu companheiro desde os tempos de Previdência, quando eu assumi a função de secretário executivo do Ministério na gestão de Rafael de Almeida Magalhães, e que hoje é conselheiro do Centro, já há bastante tempo, do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. É uma pessoa que esteve sempre dedicada ao desenvolvimento dos estudos relativos ao Sistema Único de Saúde, hoje tão exaltado positivamente pelas pessoas que acompanham a crise que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, sendo muito sacrificado pela falta de recursos que precisam sempre aumentar. Depois teremos o nosso querido Valdomiro Miro Teixeira, que foi decano até recentemente do Congresso Nacional, é um experiente parlamentar, equilibrado, uma pessoa que todo mundo admira, capaz de conversar com todas as áreas conversáveis, e que hoje exerce a função de consultor legislativo do Instituto dos Advogados do Brasil, ou dos advogados brasileiros. Ele se dispôs também a vir aqui nos ajudar. Zé Bonifácio é vice-presidente em exercício estadual do Partido Democrático Brasileiro, trabalhista, e foi, por 2 vezes, prefeito de Cabo Frio. Ele não, hoje, quando eu consultei de manhã, ele não quis me dizer que era candidato novamente, mas, de qualquer forma, como disse o Zé Noronha, vamos todos mudar o título para Cabo Frio para votar nele. Zé Noronha, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Carlos, eu queria agradecer muito esse convite, porque Carlos Lessa foi um companheiro de muito tempo, de vastas temporadas da minha vida, e, além disso, eu fui indiretamente, ajudei-o em 3, pelo menos, grandes cruzadas que ele travou contra a morte. Eu tive um papel importante em 3 cruzadas em que ele combativamente, vitoriosamente sobreviveu à morte, mas agora não foi mais longe. Agradeço mais ainda por poder estar encontrando figuras tão queridas pessoalmente. Miro Teixeira, que entre encontros e desencontros já navegamos as mesmas turbulentas águas da política brasileira desde a década de 80, os Lua Preta, e Zé Bonifácio, que eu tive o prazer, fui secretário de saúde, Zé Bonifácio era prefeito, e pudemos fazer primeiro consórcio de saúde, foi feito na região dos Lagos, com a liderança de Zé Bonifácio, a liderança, inclusive, na região, não apenas em Cabo Frio, naquela altura. Então, Carlos Monte, muito obrigado. E ver o companheiro Dark Costa, valente companheiro, soldado. Eu não vou dizer que era o Sancho Panza poderoso, não era o Sancho Panza
gordinho, mas o grande Sancho Pança vigoroso de Carlos Lessa, que acompanhou o Lessa nesses últimos anos. Falar do Lessa, eu fico muito emocionado, porque eu vinha, no encontro com o Carlos Lessa, eu vinha de Nova Iguaçu, onde trabalhava lá eu estava começando aquela coisa da democratização nos anos 70, na primeira metade, na luta contra a ditadura. Eu era jovem médico e me mudei de Nova Iguaçu, onde ajudei a criar o movimento de bairro, e comecei a me associar a um movimento que era feito aqui no Rio de Janeiro pela Federação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. Na época, uma personagem que o Miro se lembra bem, chamada Irineu Guimarães, não é? Que foi presidente da FAVERG, numa tentativa de recuperar a luta das favelas. Aí, naquela época, não tinha ainda o movimento, chamado movimento, né, Miro? Se lembra, né? O movimento não tinha, era uma outra coisa, né? Era outra coisa. Então, nós começamos a trabalhar aqui na Zona Sul, na favela do Vidigal. Havia uma tentativa de remoção da favela do Vidigal por conta da construção do Sheraton. Enfim, na reorganização partidária, eu tinha sido do PCdoB, depois fiquei sem partido, me desfiliei quando eles romperam com a China, né? Era uma coisa extravagante, e procurei me filiar às correntes progressistas que pensavam como eu, defendendo a social-democracia, e não foi difícil encontrar o valente Carlos Lessa na presidência do 17ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, Diretório Rubens Paivas. Naquela época, nós e o Miro andávamos um pouco afastados, mas não foi difícil, pela luta democrática, que nos reuníssemos na campanha do Miro em 82. Mas o Lessa, nós fazíamos reuniões na capela ali na Cruzada São Sebastião, tínhamos representantes da Cruzada, tínhamos representantes da Rocinha, que militavam na 17ª, tínhamos representantes do Vidigal, tínhamos representantes do Morro do Cabrito. Então, nós tínhamos essa coisa. O grande economista, desenvolvimentista, o grande patriota, que era Carlos Lessa, ele queria trazer, infundir essa força e essa esperança também nas classes populares do Rio de Janeiro. E alguns intelectuais que moravam pelo Jardim Botânico, naquela altura, moravam na Gávea. No Jardim Botânico e Gávea, então, compartilhei. As reuniões eram regulares, depois, quando começamos a nos aproximar, passamos a reunir no hotel do Aloysito, do Aloysio Teixeira, ali em Copacabana, e eram reuniões para a luta pela democracia. Os dois movimentos mais vigorosos, e Lessa eram absolutamente... Ele dissertava sobre economia, dava suas aulas magistrais, depois subia lá no Vidigal para fazer reunião com a Associação de Moradores, sábado, domingo, e defendendo as bandeiras do MDB, o MDB, isso. E fomos automaticamente, naquela altura, nos agrupando em torno da figura do Ulisses Guimarães, e depois juntamos com a fusão do PP com o PMDB, na campanha do Miro, nos juntamos todos na força unitária, na luta democrática na campanha do Miro. Eu ajudei lá com o João Carlos Serra na campanha do Miro. Eu não sei, Elísio Pires estava em algum lugar aí também, né? Mas enfim. Então, nós tivemos um forte impulso. Então, Lessa também participou, e nessa campanha de 82 do Miro, Lessa foi candidato a deputado federal pelo PMDB. Entendeu? Era uma campanha completamente mambembe. O Lessa, nenhum de nós tinha nenhuma experiência parlamentar, tínhamos essa experiência. O Lessa da academia e eu, uma mistura de academia e mistura com liderança popular, mas nos mobilizamos com muito entusiasmo na campanha do Miro. Fez um programa que eu tive a oportunidade de rever, que continua nas suas diretrizes, Miro, nas suas grandes diretrizes, muito válidas até hoje. E nesse movimento que sucede à campanha do Miro, o outro marco importante do Lessa foi a contribuição já no MDB. Nós estamos aglutinando em torno do Ulisses Guimarães, uma figura grande, importante aqui no PMDB do Rio de Janeiro, naquela altura, que era Renato Archer, e Rafael de Almeida Magalhães, que naquela altura também estava junto com o PMDB. Então, nós conseguimos montar um grupo de intelectuais e com essa ligação bizarra, que tinham alguns de nós, tinham inserções populares. Com esse grupo do Ulisses, o Lessa também teve um papel. Eu tive uma modesta contribuição no programa de saúde do Miro, junto com Ezio Cordeiro, e no plano nacional, na elaboração
do Esperança e Mudança. Também, Miro, você deve se lembrar, também foi um marco da luta democrática que estabeleceu, digamos, as grandes bases do que foi proposto na Constituinte. Quer dizer, eu quero dizer que o Lessa era imbatível, e continuava dando aula, continuava sendo paranico de turma, era uma pessoa com vigor. E sempre com duas bandeiras bastante, três grandes bandeiras. Profundamente democrático, no sentido da democracia substantiva, do exercício das liberdades plenas e da participação popular e do povo em tudo que era necessário para a sua realização enquanto direitos civis, enquanto direitos políticos, enquanto direitos sociais. A luta pela democracia fervilhava não só pela recomposição dos direitos civis, mas também pela conquista dos direitos sociais. Era defensor absoluto de uma sociedade igualitária, de uma sociedade mais justa, de uma sociedade distributiva. E tinha uma paixão enorme pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Isso era uma trajetória que emocionava e uma energia vital poderosíssima, poderosíssima. Depois de Esperança e Mudança, o Lessa continuou nesse grupo. Ele não frequentava exatamente o grupo do POAR, que era conhecido Ulisses, mas ele andava nas reuniões que fazíamos na casa de Renato Archer, todos os domingos de manhã, nós comparecíamos, e também no alto lá do Alto da Boa Vista, quando o Rafael também reunia. Aquela Lessa comparecia a todas, sempre com as suas opiniões lúcidas, porque naquela época, no final da ditadura, era possível, e continuamos, estamos retomando isso, pensar um futuro para o Brasil, um futuro de soberania, um futuro de democracia, um futuro de justiça. E era isso que movia o Carlos Lessa. Fizemos depois embarcamos na campanha das diretas, foi o segundo ato político importante. A 17ª teve um papel importante aqui no Rio de Janeiro. Conquistado, perdemos as diretas, mas na Nova República, na recomposição, Lessa foi trabalhar no BNDES, onde montou o Fim Social. E, de novo, contaminou o BNDES. O S tinha sido criado durante o governo Figueiredo, em 82, mas ele potencializou o S do social, e eu me lembro da campanha dele para as crianças, para a campanha do leite. O Miro deve se lembrar da campanha do leite. Então, Lessa fez do Fim Social realmente uma estrutura poderosa, e não apenas isso, conseguiu que no BNDES, no financiamento do próprio banco, tivesse necessariamente a proteção de mulheres e a não discriminação racial como componente da concessão de financiamento. Depois, o Lessa faz uma fase acadêmica, se afasta tudo isso, nós estamos no MDB. Depois, enquanto Renato Archer foi vivo, nós conseguimos manter um núcleo ativo na casa de Renato. Depois do Collor, com a queda de Itamar e a morte de Itamar, Renato ainda foi presidente da Embratel. Com a morte de Renato, o Lessa se afastou, digamos, da política do MDB. E, finalmente, ele volta à política na campanha do Lula. Volta quando nos juntamos todos novamente, sem filiação partidária, eu não me lembro, não me recordo, talvez Dark saiba disso, pelo menos no MDB não estava. No MDB não estava, mas próximo de nós. Nessa campanha junto do Lula, nos associamos da campanha do Lula, e ele chegou a ser presidente do BNDES. E aí também um pouco na linha da política, e de novo tentando imprimir. Dark Costa foi o valente, o grande, não é um Sancho Panza, vigoroso companheiro dele nessa última aventura, digamos com cunho político, técnico, político, acadêmico, partidário. Depois a vida tomou outros rumos, digamos, na política partidária ativa, não tenho mais conhecimento. Encontrei com ele amigavelmente, tem institutos que acompanhei ele na sua atividade acadêmica, a sua emerência, a criação do Instituto da Brasilidade, e sempre um vigoroso combatente da democracia, da justiça e de uma soberania para o nosso Brasil. Lessa é uma pessoa muito querida, muito entusiasmada, uma paixão, e é o privilégio que tive de conhecê-lo, ser amigo dele. Vou passar a palavra, então, agora para o nosso querido Miro Teixeira, consultor legislativo do Instituto dos Advogados Brasileiros. Não sei porque eu estou falando arquitetos, advogados brasileiros. Falando de Carlos Lessa, para mim é difícil pensar no Carlos Lessa morto. Não caiu essa ficha.
pura e simplesmente a ficha não caiu. Não... Quando eu vi a notícia que o Carlos Lessa morreu, eu me lembrei um pouco da Maria da Conceição Tavares, porque é uma história que eu soube, deve ser verdadeira, quando o Lessa ligou para a Conceição dizendo que teve o diagnóstico de câncer, a Conceição disse: pois você está proibido de morrer. Eu acho que isso fazia muito estilo da Conceição, e não faz o estilo da Conceição. Agora, é capaz de ser verdade, tem tudo para ser verdade. Agora, se não for verdade também, é uma boa história, não faz mal nenhum passar essa história adiante. A Conceição, naquele momento, proibiu o Carlos Lessa de morrer. E ficamos todos muito aliviados com aquela proibição, porque ninguém ousava desobedecer a Maria da Conceição Tavares. Isso vinha do Fórum de Ciência e Cultura, que generosamente me convidavam para participações eventuais na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, na Escola de Economia, onde muita coisa nasceu. O Carlos Lessa criou praticamente aquele movimento da esperança, da mudança em esperança, ou esperança e mudança, e daqui a pouco surgiu o Projeto Brasil, com o Rafael de Almeida Magalhães e o Teutônio. Então, o Lessa estava no meio disso tudo. O Lessa tinha o pensamento, ele soltava as ideias, ele lançava a ideia mãe, e, de repente, a ideia ganhava perna. E como toda boa ideia, começa a andar sozinha. Isso era o Carlos Lessa. Então, eu acho que hoje nós temos que fazer um grupo de WhatsApp, todos esses que estão participando aí, continuarmos a manter o nosso contato, porque nós nos perdemos. E vamos fazer mais essa coisa aí, construção do Carlos Lessa. Não vamos nos dispersar, como disse o Tancredo, ao ser eleito no Congresso Nacional, na interrupção do ciclo militar, de sucessões presidenciais militares. E veja só, há coisa de uns 3 meses atrás, eu conversei com algumas pessoas sobre a necessidade de fazermos algo próximo do Projeto Brasil. Algo que nos tirasse muito dessa discussão louca de xingamentos, palavrões, agressões, e nenhum de nós entra. Mas nós estamos aí nesse entorno, isso está se passando perto de nós estamos lendo, estamos assistindo. Mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo manifestos, nós estamos fazendo o quê, afinal de contas? Quer dizer, você tem um governo, o governo Bolsonaro, que vive problemas criados por ele mesmo. Você não tem problema criado pela oposição. Recuperou-se até, o governo recuperou, essa dicotomia esquerda-direita. Porque interessa a eles isso. Isso estava absolutamente em desuso nas relações políticas, haja vista a criação do PSDB e tudo mais. E eles criaram isso. Bom, o que nós temos que fazer, em nome do Carlos Lessa, pensando no Carlos Lessa, porque há 3 meses, quando eu conversei com essas pessoas, eu disse, olha aqui, tem uma pessoa que é capaz de fazer o desenho, agora, do que fazer, que é aquela velha pergunta, o que fazer? É o Carlos Lessa. Eu acho que nós temos que procurar o Carlos Lessa. Mas nós mesmos acabamos nos perdendo, veio a pandemia, tudo mais, e de repente, veio a morte do Lessa. Né? Esse Lessa que o Noronha descreveu está dentro da questão, a questão, por exemplo, do SUS, o César, o Lessa foi muito decisivo. O SUS foi criado na Constituinte, mas muito antes disso, o Lessa foi um precursor, junto com o Noronha, disso que veio a ser o SUS, da criação de um sistema nacional público de saúde.
Então, há muita coisa de que o Lessa teve participação no BNDES, toda a face nova que ele deu ao BNDES, ele, com ênfase a esse social, e é aquele professor que ensinava sem parecer que estava ensinando. Então, ele conversava conosco, ensinando, conversava comigo, ensinando, mas não parecia que estava ensinando. Ele fazia questão de parecer que não estava ensinando, que era a melhor maneira de ensinar. E eu me lembro bem que um dia ele disse, eu não sei se por modéstia, acredito que a frase fosse dele, mas ele atribuiu ao Toynbee, ao Arnold Toynbee. Eu passei muito tempo chateando o Lessa, dizendo, vem cá, em que livro que o Toynbee escreveu isso? Eu olho o Toynbee aqui e ali, eu não encontro esse negócio. Ele disse, Miro, vai chegar o dia que nós vamos falar ao povo pelas religiões. Mas olha, isso tem 20 e poucos anos, quase 30 anos. Quase 30 anos. Claro que não é só pelas religiões, mas a influência que as religiões passaram a ter na difusão do pensamento é uma coisa tremenda. E ele disse isso há 30 anos atrás, atribuído ao Toynbee. Eu não achei até hoje nada do Toynbee, embora tenha muitos estudos do Toynbee sobre religiões, não achei nada do Toynbee parecido. Eu acho que essa frase era do Carlos Lessa. Eu acho que foi uma criação que ele teve, uma leitura que ele teve do futuro pelo qual nós passaríamos. E ele não dizia se era bom ou se era mal, não. Era uma constatação quase que sociológica, de ciências políticas, como quiser. Mas era uma constatação e que se verificou em parte forte. Hoje você tem as redes sociais, claro, mas nas redes sociais você também tem essa grande participação religiosa, muito forte. Então, eu acho que nós temos que continuar esse trabalho do Carlos Lessa. Essa ficha que não caiu, acho que dificilmente vai cair. Carlos Lessa está aí. Tem coisas que você não fala da pessoa no passado. Você não diz, o doutor Ulisses dizia isso, ou o doutor Tancredo dizia isso. Não. É como diz o Tancredo, é como diz o Ulisses, sabe? É a obra que permanece, é a obra que fica viva. E é isso que temos do Carlos Lessa. O Carlos Lessa é uma obra, ele por si só. Ele não é uma matéria pura e simplesmente como nós somos aqui. Ele é um conjunto de forças do pensamento em várias áreas, com a afetividade que uma pessoa de grande talento, de espírito público pode ter. Então, creio que o Carlos Lessa vai nos ajudar a encontrar esse caminho. A primeira coisa que ele já está nos ajudando é nos botar juntos aqui outra vez. Nós estamos juntos há quanto tempo nós não nos falamos? Nós estamos nos falando hoje. Mas, e acho que não devemos nos perder. Eu acho que pode-se pedir ou ao Carlos Monte, ou ao Dark, que foram os iniciadores aqui desse trabalho, de hoje, não sei se foram eles exclusivamente, mas quem fez contato comigo foi primeiro o Dark, depois o Monte, para organizar um grupo de WhatsApp, para nós continuarmos a conversar. E o nome do grupo pode ser Grupo Carlos Lessa. Se não houver nenhum embaraço por parte da família, pode ser um Grupo Carlos Lessa, para nós trocarmos ideias. E verificarmos, de repente, fazemos aquela velha pergunta: o que o Lessa faria nessas circunstâncias? Eu creio que teremos boas respostas. Teremos boas respostas, como tivemos na união de forças antagônicas no Rio de Janeiro, como tivemos na conformação de um programa de governo para o Rio de Janeiro, como disse o Noronha, está atualíssimo. Eu tenho uns 3 ou 4 exemplares desse programa. Só na área de saúde trabalharam 700 voluntários. Então, era essa época em que havia o voluntariado na política. As pessoas não eram
não eram mobilizadas pelo fundo partidário. As pessoas eram mobilizadas pela intenção de promover o bem-estar social. Eu acredito que temos tudo para aproveitar esse momento e prestar essa homenagem ao Carlos Lessa. Vamos fazer esse projeto, Carlos Lessa. Vamos fazer esse grupo, Carlos Lessa, e vamos ver o que podemos fazer pelo Brasil. Tentaram vender muitas ideias ao povo, que eu penso que não teriam deixado de sofrer uma contestação se nós continuássemos conversando, se o Carlos Lessa estivesse nos coordenando novamente, se a Maria da Conceição Tavares estivesse dando um grito para nos reunirmos também. Podemos fazer isso. Podemos fazer isso. Não devemos aceitar o que nos é posto como verdade, e não é verdade. Não podemos aceitar que se faça com o nosso país o que está sendo feito. Ou, como disseram os revolucionários franceses, não podemos deixar às gerações futuras as nossas próprias leis. E quando nós olhamos aí o que está sendo feito, em termos de projetos, é um retrocesso. Há um retrocesso. Ontem, numa dessas reuniões do Instituto dos Advogados, eu aproveitei um finalzinho do tempo, porque o tema era outro. Eu digo, olha, nós temos que ir ao Supremo Tribunal contra dispositivos dessa Lei de Segurança Nacional, porque isso vai servir para amordaçar muita gente no Brasil, vai amordaçar a ciência, vai amordaçar aqueles que querem realmente pensar o nosso país. Eu acho que o nosso grupo também pode se incorporar a isso. Pelo Instituto, falei com o presidente também da Comissão de Direito Constitucional do Instituto, além dos participantes da reunião de ontem. E nós vamos trabalhar um pouco nessa proposta, que eu digo, ao Instituto, e em seguida vamos ver como adotamos posturas proativas. Eu creio que todos os manifestos são muito úteis, são muito válidos, mas eles se encerram em si mesmos. Eu acho que nós temos como adotar medidas, levá-las ao Congresso Nacional, fazermos propostas publicamente concretas de políticas públicas. Nós temos elementos para isso. Nós temos relacionamento para isso. Relacionamento nas universidades. Aquele relacionamento é o Carlos Lessa, nos legou também. Então, eu acho que para hoje pode ser, de minha parte, um começo de conversa. Vamos continuar aqui com a nossa reunião. E essa ficha realmente não caiu e dificilmente vai cair tão cedo para mim. Eu acho que aquela velha frase que é dita, às vezes, mecanicamente, pode ser dita por nós, sem ser mecanicamente, sendo com sentimento. Carlos Lessa, PIB. Muito obrigado pela sua palavra. Eu fico também emocionado com o que você falou e acho que a proposta de incorporar pessoas ao esforço necessário para a construção de um projeto do Brasil, para o Brasil, que seria certamente liderado pelo Lessa se ele estivesse vivo, deve ser objeto de reunião de pessoas que tenham esse mesmo pensamento. O Instituto está preparado para essa ideia. O Dark tem isso muito claro na cabeça dele, tem conversado com pessoas a respeito disso. Há algumas correntes do pensamento nacionalista brasileiro que estão tentando elaborar propostas. Uma que está, no momento, na rua é a proposta feita pelo Ciro Gomes, e, até onde a gente sabe, o PT está preparando também alguma coisa liderada, talvez, pelo Haddad, e me parece que pelo pessoal do instituto deles lá, o Márcio Postman, etc. São pessoas que têm competência para fazer isso. Há uma iniciativa também que me parece importante, com Dark, me ajuda aí, aquele economista de São Paulo que está trabalhando nessa ideia de projeto nacional também. Bresser Pereira? O Bresser, exatamente. Enfim,
São pessoas que estão pensando, a gente tem que ampliar, porque senão vamos ficar nos separando pelas diferenças em vez de nos unir pelo que nos aproxima. Eu passaria a palavra agora ao nosso José Bonifácio, repetindo que ele é hoje o vice-presidente do Diretório Estadual do PDT e foi, por 2 vezes, prefeito de Cabo Frio, candidato a senador pelo Rio de Janeiro. Nós esperamos que continue nessa trajetória e, tendo sido aluno do Lessa, certamente terá o que dizer a respeito da sua convivência com o Lessa. Eu disse que era alegria, lógico, evidente que não é alegria por a gente estar sem o nosso Lessa, né? A presença dele, na realidade, continua muito forte. E eu tenho assim lembranças maravilhosas porque eu fui aluno do Lessa na Faculdade de Economia, na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Então, eu fui aluno do Lessa lá na Universidade Federal Fluminense. E aquelas aulas de Lessa eram as aulas de brasilidade, de latinidade. Muitos anos depois, eu comparando um pouco com um outro grande brasileiro, que foi Ariano Suassuna, eu diria que Lessa dava realmente umas aulas espetáculo, né? Era a todos nós um sentimento genuíno de amor à pátria. Noronha falou dele no amor ao Rio de Janeiro, à cidade do Rio de Janeiro. Era verdade, era verdade. Ele procurou recuperar o patrimônio em vários, no centro da cidade, no Catete, um patrimônio valoroso, mas o amor dele pelo país era extraordinário. E ele era um patriota. Eu uso uma expressão quando me perguntam sobre como é que você sintetizaria a expressão da vida do Lessa. Eu diria que Lessa era pleno de indignação patriótica, sem ser nacionalista, sem ser xenófobo. Ele tinha aquele amor pela América Latina, aí me faz lembrar da CEPAL, né, de tantos outros economistas que estudaram e que projetaram um país soberano. Ele era essa figura que a todos nós entusiasmava. Pelo seu exemplo, pela sua luta, pela sua determinação e pela sua pregação. Ele era um pregador. Miro falou ele comentou, a frase não seria dele, da questão das religiões. Ele era um pregador, uma crença desse país, de que nós poderíamos realmente ter um país muito melhor do que estamos tendo, né? Os descaminhos nos levaram a essa quase que à beira do precipício. E a lembrança de Lessa foi muito forte nesse momento. Anos depois, aí eu concluí meu curso de economia, vim para o interior, que eu, na realidade, sempre fiz muita política no interior, né? Fui vereador em Cabo Frio, prefeito 2 vezes, mas sempre acompanhando, sempre comprando os livros de Lessa, sempre procurando ouvir as suas expressões, as suas lições. E volto ao Rio de Janeiro, anos depois, para assumir um cargo na direção do partido, que sou hoje vice-presidente estadual, e reencontro o Lessa. Encontro o Lessa aí, já um pouco alquebrado, né, pela idade. Ele também não era muito mais velho do que eu, não. Mas a mesma determinação. O que me impressionou foi que aquela indignação patriótica que eu via lá no final dos anos 60, eu continuei a ver nos últimos anos em que eu reencontrei o Carlos Lessa. Reencontrei na política, reencontrei na ABI, nas caminhadas que fizemos com Ciro Gomes. Ali ele sempre passou para todos nós, para todos que estavam nos assistindo, assistindo,
ele passou sempre esse sentimento de brasilidade, de latinidade, da defesa da soberania nacional, né, buscando os caminhos de uma pátria mais igualitária, mais justa, né, e mais fraterna. Eu imaginava que Lessa ainda fosse viver mais alguns anos, enfim, essa desgraça dessa tragédia, dessa pandemia, nos tirou tantos amigos, companheiros, né? Aí mesmo no Instituto da Brasilidade, o nosso querido Jesus Chediak, enfim, tantos outros não vamos aqui citar, eu estou falando de Chediak porque em muitos momentos eu pude participar, de reuniões no Instituto da Brasilidade, onde estava o Lessa, o Dark, onde estava o Jesus. Então, eu digo que a gente vai lembrar sempre dele, das coisas boas, a presença dele é uma realidade entre nós. E essa proposta que Ciro, Noronha fazem da gente constituir uma irmandade, vamos chamar assim, né? No sentido de continuar propagando, defendendo, divulgando e em busca de um país melhor. E era esse o sentimento que existia permanentemente em Lessa. Ele vivia pregando um país melhor. Era um pregador que acreditava e que era possível realmente chegarmos a esse momento. Um dia a gente vai chegar. Um dia vai chegar. Hoje eu tenho só um neto, já estou com 75, mas quando eu digo assim, eu quero ajudar nas minhas atividades, onde eu estiver, e sempre foi o que me norteou, né? E eu tenho certeza que foi o que norteou Lessa. Sempre atuar para ajudar a reduzir as desigualdades. Aí, quando eu falo do meu neto, eu penso em todos os netos desse país, né? Então, eu quero ajudar a que esse país venha amanhã ser mais justo, com tantos netos e crianças que vão enfrentar esse futuro, sempre lembrando do exemplo de Carlos Lessa, nosso querido professor e mestre. Muito obrigado, Zé Bonifácio, pela sua fala. E eu queria, antes da segunda rodada, me apresentar em relação a Carlos Lessa rapidamente. Não vou participar propriamente do painel, mas eu queria dizer o seguinte: eu não sou economista, eu sou engenheiro de formação. E ouvi um elogio ao Lessa que eu fiquei muito feliz recentemente, porque o Lessa trabalhou junto à Federação Nacional dos Engenheiros, que é uma entidade que congrega 17 sindicatos estaduais. Há duas federações, a FNE e a FICENG. E pediram ao Lessa que participasse de um programa chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. E o Lessa, que não tinha tempo para fazer isso, me indicou para representar e participar como consultor desse projeto. E eu estou até hoje lá ligado aos meus colegas de São Paulo e do resto do Brasil, como consultor do projeto Cresce Brasil, que agora vai ter um nome certamente diferente, porque nós não estamos conseguindo crescer esse ano, nem o ano que vem. Será um programa de recuperação da trajetória de desenvolvimento brasileiro. E um dos engenheiros ligados à federação mandou um comentário sobre o falecimento do Lessa, dizendo que o Lessa era o mais engenheiro de todos os economistas, o que me deixou assim muito orgulhoso de que ele tivesse esse reconhecimento. Todos mandaram um grande abraço para os familiares, para os amigos, estão compreendendo a existência do Instituto da Brasilidade, desses esforços que nós estamos fazendo. Então, eu queria dizer a vocês que isso também me sensibiliza muito. E deixa eu contar uma outra coisa engraçada que ninguém falou até agora. Em determinado momento, eu fui procurado pelo Luiz Carlos Prestes Filho para realizar um trabalho conjunto com ele sobre a economia do carnaval. Um estudo sobre a economia criativa ligada ao carnaval. E aí o Prestes me falava sempre com muito carinho do Lessa, que chamava ele de Prestinho e que dava conselhos, ensinou ele a trabalhar com
instrumentos de economia, porque o Lessa dá uma importância enorme a essa questão da cultura popular e do carnaval. Carnaval em todos os seus desdobramentos, não só a questão das escolas de samba, mas as outras formas de funcionar. E eu não sei se vocês sabem também, mas eu já por 2 ocasiões fui diretor da Portela e sou conselheiro da escola. Hoje não tenho frequentado, eu já não estou mais em idade para ir a Oswaldo Cruz, enfrentando esses rigores do nosso trânsito na cidade do Rio de Janeiro e os perigos que ele enfrenta, que ele representa, mas tenho, por esse assunto especialmente, um carinho muito grande, uma informação muito grande. Então, queria contar isso para vocês, que o estudo criativo sobre a economia do carnaval foi inspirado pelo Lessa, como provavelmente outros que ele deve ter feito relativo a temas desse tipo. Muito bem, isso dito, eu gostaria de dar oportunidade para que todos os três, na sequência que foi iniciada, falem mais alguma coisa que possam considerar importante antes da gente concluir esse trabalho. Eu vou passar para o Luiz José Noronha, pedindo que ele procure retirar da memória mais algum assunto que possa ser importante relativo ao Lessa. Carlos, você quando me convidou, você quis que eu falasse algumas coisas pitorescas, assim, um pouco, algumas. Eu tenho uma que eu mencionei na minha fala inicial, mas que os familiares, o Rodrigo particularmente, com quem os 3 filhos é quem eu mantive sempre o convívio até hoje, convívio com o Rodrigo, que é aquela obstinação do Rio de Janeiro. É quase que uma alucinação que ele tem. E quando ele estava fazendo aquele projeto ali da Praça 15, entendeu? Era uma coisa realmente, o entusiasmo que ele falava da reconstrução daqueles sobrados, é uma coisa completamente apaixonante. Eu sou filho de nordestino, sou filho de piauiense com maranhense, mas a minha família toda é originária, foi criado, meu irmão mais velho, que é mais velho, seus colegas da família Noronha, engenheiro, mas eu sou carioca. Eu fui criado, nascido e criado no Rio de Janeiro, com meus irmãos. Então era uma coisa completamente apaixonada, né? E essa aquela aí da metrópole, à beira do mar, que até o Rui Castro usou agora, essa frase, viu, Miro? Essa frase é do Carlos Lessa. O Rui chupou metrópole à beira-mar, o Rui Castro chupou do Carlos Lessa. O Dark deve se lembrar disso. Esse negócio de metrópole à beira-mar, o Rui Castro chupou do Carlos Lessa. Essa frase eu me lembro, ele falava, não é a única porque tem Los Angeles, mas enfim. Mas Los Angeles também é outra coisa, mas enfim. Mas essa coisa de metrópole à beira-mar é uma coisa. A segunda coisa do Carlos Lessa Miro, você pensa, é a inesquecível campanha para o Ulisses Guimarães. Eram os gatos pingados na campanha do Ulisses para presidente. Nós éramos uns gatos pingados, entendeu? Mas nós estávamos ali firmes e fortes. Havia tido dissidência do MDB para tudo quanto é lado, os tucanos, não sei o que e tal, mas ali estava aí Carlos Lessa e eu, então, defendendo ardentemente a campanha de Ulisses. Chegávamos 3, aí teve uma ida a Macaé, não sei se Zé Bonifácio se lembra disso, não sei como é que. Não me lembro se você estava lá em Macaé, na campanha do Ulisses. Era um aeroporto, todo mundo constrangido do MDB. Não sei se Zé Bonifácio, de repente, Zé Bonifácio estava lá. Aí desembarcamos naquele aeroporto de Macaé, 3 gatos pingados, uma comitiva constrangida, quando a gente estava absorvendo. Então, e Lessa sempre presente no velho, na tradição, na boa tradição do velho MDB. Depois, continuamos. Enquanto o Requião não sair, eu estou lá, escondido, porque eu não queria outro partido, eu continuo lá. Você só sai se me expulsarem ou se eu mudar de partido. Como isso eu não fiz, então o Requião, pena que ele não esteja aqui, porque ele é meu bastião. Enquanto o Requião estiver lá, eu fico lá encostado, porque não tem para onde ir.
O Requião saiu, de repente acompanho o Requião ou faço outra escolha. O pessoal do PCdoB fica me seduzindo para voltar, mas eu confesso que prefiro uma. Eu percebi ter tido boas atitudes, boas posições politicamente, sou muito amigo, faço campanha geral para a Júlia Pecali, desde sempre, apesar, né? Mas eles querem, não, mas aí não, vamos ver, eu estou aguardando o Requião. Pena que ele não esteja aqui, porque ele já podia me recrutar para qualquer movimento para refundarmos. Eu acho pouco provável, acho bem difícil na atual conjuntura. Em todo caso, como o Miro foi entusiasmado em retomar a esperança e mudança, sobre a bandeira do Carlos Lessa. E, finalmente, o último comentário. Eu, como Lessa, sou professor. E o Lessa dou aula desde os 17 anos de idade. Já estou com 73. E Lessa, sobretudo, Zé Bonifácio falou uma coisa absolutamente verdadeira. Ele foi professor. Ele era o prazer de descobrir o que não conhece, o prazer de duvidar das suas certezas. Apesar da paixão dele, ele duvidava das suas certezas. Dark sabe disso. Ele tinha certezas fundamentais, igual a Conceição. Certezas, o Miro lembrou bem a Conceição. Certezas fundamentais, mas ele sempre, como um bom professor, sempre duvidou das suas certezas. E o maior prazer foi de transmitir as suas dúvidas, ao mesmo tempo que transmitir as suas certezas, suas paixões, e dizer assim, temos que duvidar. Então, que é a convicção do democrata. Eu tenho muita saudade do Carlos Lessa. Muito bem. Miro Teixeira, se você puder nos ajudar com seus comentários e com sua participação. Ele me contou uma coisa interessantíssima. Ele estava morando no Cosme Velho e lá uns rapazes andaram pichando paredes, muros de casa, etc, etc. E picharam o muro da casa dele, né? E ele ficou muito chateado com aquilo. Ele, puxa vida, acabei de pintar o muro, picharam o muro da minha casa. E, para surpresa dele, uns 2 dias depois, ele acordou e, quando saiu de casa, o muro estava limpinho. Tinham repintado o muro. Foram pessoas da Associação de Moradores que disseram, não, a casa do professor Carlos Lessa, não. E botaram aqueles que picharam o muro para limpar. Eu sei porque eu ouvi do Carlos Lessa isso. Agora, eu não sei dos detalhes exatamente. Então, acho que a família deve ter os detalhes. Eu não sei exatamente se eram pessoas da Associação de Moradores ou se foram os próprios rapazes que perceberam que atingiram ali um ícone, não é? Um símbolo que não podia ser tratado daquela forma, mas o muro da casa dele foi restabelecido. A limpeza foi restabelecida, porque era a casa do professor Carlos Lessa. E tem essa coisa formidável dele ser múltiplo. Ele vivia encantado com as casas, com a possibilidade de fazer casas de show. Ele é múltiplo. Ele, ao mesmo tempo que pensava na tragédia social brasileira, não é? Dessa desigualdade social e tudo mais, ele pensava também, como frisou o Noronha aqui, no carnaval, sob as mais variadas nuances, e na casa de show, no músico que podia trabalhar ali de repente. É o que eu digo, não, é muito difícil imaginar que nós vamos falar dele no passado. Acho que não, acho que vamos sempre dizer, olha, o que será aqui essa questão? Como é que o Lessa procede na sequência desse assunto? Eu acho que vai, pelo menos, demorar um tempo para cair essa ficha de que ele não está entre nós. É porque ocorreu, nesse momento da pandemia, do confinamento, nós não podemos ir pessoalmente prestar uma homenagem a ele e também nos encontrarmos ali e falarmos o que estamos falando hoje. E nós não vamos, então, como as coisas não acontecem por acaso, eu acho que nós não vamos deixar essa oportunidade passar. Então, insisto na criação do grupo de WhatsApp
para continuarmos falando, lembrando de histórias, talvez, e quem sabe, criando um projeto novo para o Brasil. Claro que existe muita gente trabalhando nisso. Mais uma razão, eu acho que, para nós trabalharmos também. Com todo respeito aos que estão construindo projetos para as suas próprias candidaturas à presidência da República, tudo mais, nós assumirmos um pouco daquele espírito do Carlos Lessa, do pensamento exclusivamente na pátria, sem olharmos para que lado pode haver um favorecimento eleitoral ou coisa que o valha. Eu penso que teremos um chão enorme para caminhar se formos por aí. Ou seja, não podemos deixar este assunto morrer. Muito obrigado, Miro. Eu queria dizer o seguinte, o José Bonifácio saiu do grupo, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu tentei falar com ele por telefone e ele não respondeu. Então, estamos somente nós aqui presentes e eu gostaria de consultar o Dark, se ele gostaria de falar sobre o evento que a gente está realizando. Bom, eu primeiro queria agradecer muito a você, Carlos Monte, e aos demais participantes. O Requião teve um problema e comunicou comigo que não estava conseguindo entrar, ele estava com o iPad, não sabia como manejar o iPad e tal. Eu disse a ele o seguinte, Requião, deixe que eu volte, porque esse evento ainda tem mais 6 outros eventos daqui para frente, você poderá participar num deles, eu amanhã vou cuidar disso, vou ver como resolver os problemas técnicos da presença dele. Bom, eu queria agradecer o brilho com que o Zé Bonifácio, o Noronha e o Miro fizeram essa intervenção aqui. E, de certa forma, nesse webinário que nós estamos construindo, foram presenças marcantes, trouxeram momentos muito interessantes da convivência que eles tiveram com o professor Carlos Lessa. Eu acho que, para nós, o melhor de tudo é essa ideia de que nós precisamos ser unidos. O Instituto é isso. O Instituto objetivou isso. O Instituto, quando foi criado um dia o Lessa chegou para mim e falou assim, eu estava começando a voltar da aula, depois de um certo período, e eu tinha observado que os estudantes no Brasil hoje não se preocupavam com o Brasil, não se discutia Brasil. Eu estava dando aula no doutorado. Ele falou, Dark, há uma falha no ensino no Brasil. Os formuladores da ideia do Brasil, os criadores do mito Brasil, os intérpretes do Brasil não são discutidos nas escolas, nem nas universidades. Por que a gente não monta um curso? Vamos aproveitar o fato de que existe a possibilidade de a gente estar em contato com eles, trazer eles para discutirem aqui cada um dos grandes pensadores que formularam o Brasil, desde o padre Antônio Vieira até o Darcy Ribeiro, passando por Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, etc, etc, etc. Nós montamos um curso que ficou 1 ano e meio funcionando e analisando cada um desses intérpretes do Brasil, das suas obras, etc. Depois disso, nós já tínhamos o Instituto mais ou menos estruturado, nós tínhamos arrumado uma casa que eu tinha morado ali na Rua Cosme Velho, perto da casa dele, e nós montamos lá o Instituto, e o Instituto vem trabalhando desde essa época, o incentivo muito grande dele, sempre esteve presente, mesmo quando estava já muito alquebrado, ele ia ao Instituto, participava das discussões, etc. É uma perda enorme, Lessa, é uma perda irrecuperável, eu tenho certeza que fará falta, mas eu acho que, como disse o Miro, ele não morre, ele está na memória de todos nós. Os gregos diziam que os homens buscavam a imortalidade para ficar protegidos pela deusa Mnemósines, e ao fazê-lo, o vazia para se tornar imortal. O Lessa é um imortal, ele vai ficar na memória de todos nós e vai passar para diante essa ideia de que o Brasil é um país capaz de se construir e de ser um centro de uma nova civilização. Como ele falava, como Darcy falava e como muitos outros falavam. A crise que nós estamos passando, e isso é uma crise seríssima, não tenho dúvida disso, mas é um instrumento que nos vai possibilitar essa união que foi aí colocada pelo Miro. Eu concordo com você, Miro. Acima de nós está a pátria, não estão os projetos individuais para ser presidente, etc., apesar deles fazerem sentido.
Mas, para nós, do Instituto da Brasilidade, não é um instituto de natureza política, é um instituto que objetiva, não da política partidária, mas um instituto que objetiva criar um projeto para esse país. E é isso que nós estamos perseguindo. Então, a vinda de todos vocês é muito importante, até porque todos aqueles que participaram, que vão participar desses painéis, desse webinário, são membros natos do Instituto da Brasilidade. É isso que eu tinha a dizer a vocês, e agradecer muito, Carlos Monte, e vocês que estiveram aqui presentes, pelo brilho que vocês ensejaram a esse tipo de evento que nós estamos levando adiante aqui em homenagem ao nosso patrono, o professor Carlos Lessa. Muito obrigado a todos vocês. Bom, mas o que importa é que todos vocês agora são membros do Instituto da Brasilidade. Todos que participaram. Bom, prazer. Nós vamos obrigado, Daco. Vamos abrir o grupo. Obrigado, Miro. Prazer imenso te rever, Miro. Bom te ver também. Bom ver todos. Boas recordações. A nossa luta é incansável. A gente é que nem João Teimoso. Derruba, não acaba. Derruba e a gente volta, não é isso? Não acaba. Miro, nós vamos